Salve, gente boa! Tudo bem ou não? O Trump, o Donald Trump, ele se acha, né? Bom, até aí nenhuma novidade, você já sabe disso. Ele acha que ele dá uma ordem e o mundo obedece. O que ele não esperava é que tão rapidamente, menos de 50 dias de governo, ele já sofreria uma derrota importantíssima, derrota grande mesmo. E adivinha para quem? Pro Lula. Pro Lula, uma derrota na Organização dos Estados Americanos. Pois é, vou te contar essa história porque o Lula se uniu com outros presidentes e derrotou o Donald Trump. Você vai saber como. Você também vai saber que você não imagina quem que vai ter que entrar no Desenrola, aquele programa de pagar dívida e tal. Ciro Gomes, meu amigo e minha amiga, Ciro Gomes está no Serasa. Tá com o nome sujo. O homem que diz que ia limpar o nome de todos os brasileiros tá com o nome sujo, acredite se quiser. Vou te contar essa história também. O filho 04 do Jair Bolsonaro, o Jair Renan, que é vereador lá em Balneário Camboriú, pagou uma dívida que ele jurava que não era dele. E até aí, tudo bem, você fala, era mentira, a dívida era dele mesmo. O ponto fundamental é, da onde saiu o dinheiro, porque não é pouca grana não, tá? Pagou a dívida à vista. E se você olhar a relação de patrimônio dele, ele não tem dinheiro para pagar essa dívida. Da onde veio essa grana? Vou te contar essa história também. Também tem um deputado que é conhecido, até o mesmo cara lá do PL do estupro, que está tentando salvar o Dudu Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, tentando salvar o passaporte do Eduardo Bolsonaro, que está ameaçado de perder com essas andanças dele lá para os Estados Unidos para confabular contra o Brasil, né? Mas tem o deputado puxa-saco, lambe-bota dos Bolsonaro, da família, tentando fazer uma lei para salvar a pele do Eduardo Bolsonaro. E também tem aquela história de que o Caiado ia ser candidato a presidente. O Caiado é o governador de Goiás, você sabe, né? Quer ser candidato a presidente e ainda se juntar com o Gustavo Lima. O Gustavo Lima disse que queria ser candidato, aí chega o Caiado e fala, não, ele vai ser meu vice. Então, faltou combinar com o Gustavo Lima, você vai saber por quê. Vem comigo que eu sou Ricardo Melo, sou explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português. E vem comigo, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no nosso grupo de WhatsApp, que lá o conteúdo chega primeiro, link está aqui na descrição. E se puder e se quiser, por favor, participe do financiamento coletivo, porque é graças a ele que esse trabalho existe. Você pode contribuir sendo membro do canal, aqui embaixo tem um botão que é o Seja Membro, e aqui em cima tem essa chave Pix, que a maioria usa, mas se não puder, não tem problema, deixa um engajamento aí, um like, um comentário, uma inscrição, tá tudo certo. Mas vamos lá, que você precisa entender as paradas todas. Seguinte, em vitória de Lula sobre Trump, Paraguai retira candidato à Organização dos Estados Americanos. Trump, Lula, Paraguai, como assim? Que mistura é essa? Então, te explico. Seguinte, um dos objetivos da extrema-direita é ocupar os espaços que não são favoráveis para ela. Onde tem gente razoável, gente que tem um pouquinho de consequência na cabeça, um pouquinho de responsabilidade, eles querem entrar, né? É por isso que eles lançam candidato para conselho tutelar, é por isso que eles lançam candidato para conselho de medicina, para colocar bolsonarista em todos os lugares. Os trumpistas fazem a mesma coisa lá nos Estados Unidos. E aí tem um detalhe, né? Existem os organismos internacionais. E eles também querem ocupar esses organismos internacionais. Para poder fazer o quê? Colocar um lunático lá que fique repetindo as coisas que o Trump mandar ele repetir. Então, o Trump articulou com o governo do Paraguai, que é um governo de direita, para lançar um candidato à presidência da Organização dos Estados Americanos. Ele não ia lançar direto um candidato americano, porque sabia que não ia ganhar, né? Depende de todos os países da América votarem e tal. E aí, o que acontece? O governo brasileiro, justamente para não ter esse perigo de colocar um trumpista na Organização dos Estados Americanos, se articulou com os governos do Chile e do Uruguai, dois governos progressistas, junto com o Brasil, e lançaram outro candidato, o candidato do Suriname. E aí, mas o Suriname é um país assim que não é tão importante e tal. Então, mas dentro desses contextos aí de Organização dos Estados Americanos, não tem essa de o mais rico leva, não tem esse negócio. Então, se organizaram e indicaram um outro candidato. E aí se aglomerou vários outros países em torno desse candidato que é do Brasil. O que aconteceu? Brasil, Chile e Uruguai, como eu te falo, travam um braço de Trump na OEA. Você imagina a seguinte situação, agora acabaram de mandar aqui para o Brasil um representante da OEA,
da Organização dos Estados Americanos. Ele veio aqui por conta daquela denúncia de uma ditadura de toga e não sei o que e tal. Ele veio verificar as decisões do Alexandre de Moraes, né? Vai fazer o relatório, daqui a pouco vai ter esse relatório e tal. Mas a extrema-direita já não está muito contente porque descobriu que o cara que veio aqui não é um cara extremista de direita como eles. Então, provavelmente, o relatório do cara não vai ser aquilo que eles queriam. E é por isso que eles querem colocar na liderança da OEA gente deles. Porque aí você imagina, se o cara que é obediente ao Trump sai lá e vem para o Brasil fazer um relatório, o que ele vai escrever nesse relatório? Só o que o Trump quiser. Então, por isso, houve essa articulação. E aí, diplomatas veem derrota irreversível de candidato trumpista ao comando da OEA. Né? Aqui tem até a foto do cara. O chanceler do Paraguai, Rubem Ramírez, se encontrou com o Trump em novembro de 2024. Esse cara à esquerda aí do Trump seria o candidato trumpista para a Organização dos Estados Americanos. Mas aí, com essa articulação de Brasil, Chile, Uruguai, melou a festinha do Trump, não rolou, não deu certo. E aí, o que eles tiveram que fazer? Tiveram que voltar atrás. O Paraguai retirou a candidatura do cara. O presidente do Paraguai publicou um comunicado na internet dizendo, olha, estamos retirando a candidatura porque ela não tem chance de ser vitoriosa e tal. Criticou o Brasil, justamente porque o Brasil que articulou essa derrota deles, né? Só que não vai conseguir lançar o candidato dele. Então nem vai disputar para não perder a eleição e não sair mais desmoralizado ainda. Então ele retirou a candidatura do candidato dele. E esse cara era o cara que defendia os interesses do Paraguai, que é governado pela direita, do Milei, que governa a Argentina, e do Trump, que governa os Estados Unidos. Então, já foram derrotados nessa tentativa de dominar um espaço importante de decisão nas Américas, que é a Organização dos Estados Americanos. Vai continuar lá um dirigente que tem um mínimo de razoabilidade na cabeça, que não é um lunático trampista maluco, já é alguma coisa. E por falar nisso, Trump também recuou daquela decisão de lá, meter tarifa no México, meter tarifa no Canadá e tal. Recuou pela segunda vez. Por quê? Porque ele é chantagista. Ele trabalha na base da chantagem. Então, ele fez um acordo com o México cumpriu o acordo, mandou militares para a fronteira, para proteger a fronteira e tal. O Trump foi lá e virou as costas, deu uma facada no México e falou, vai ter tarifa sim. Aí agora, no dia seguinte que ele anuncia o início das tarifas, ele volta lá e fala, não, vamos suspender mais um mês. Ou seja, ele mantém a faca no pescoço dos países que ele quer ameaçar. Se der uma escorregada no meio do caminho, ele soca a tarifa. O Canadá está preparando as suas tarifas para responder ao Trump. O Trump pediu lá, a indústria automotiva dos Estados Unidos pediu para não colocar tarifa nos carros canadenses. Justamente por quê? Porque tem uma troca, uma venda de um lado para o outro, do Canadá para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Canadá, muito importante para a indústria automobilística americana. E aí ele recuou, falou, olha, no caso do Canadá não vai valer por enquanto as tarifas para automóveis, mas as outras vai. E nesse meio tempo, o Canadá está preparando a resposta também, tarifas em cima de produtos que são fabricados, são produzidos por trumpistas. Então tem no agro, tem tarifa em combustível, que é uma coisa que os Estados Unidos vendem para eles, tem aço, tem uma série de coisas que eles vão tarifar os Estados Unidos na mesma proporção de que eles estão tarifando o Canadá. A China já meteu tarifa também de 10% a 15% e obviamente isso vai favorecer o agro brasileiro. Por quê? Porque se os Estados Unidos vão vender menos para a China, por causa das tarifas da China, a China vai comprar mais do Brasil, porque os dois países com o maior agro do mundo é justamente Brasil e Estados Unidos. São os grandes concorrentes na produção de alimentos, de carne, de grãos, né, no mundo. E aí, quando um perde mercado, o outro ganha. É isso que vai acontecer. No caso do México, o Brasil já está esperto também. É a matéria da CNN. Brasil avalia buscar México após tarifaço dos Estados Unidos. Por quê? Porque o México compra carne suína dos Estados Unidos, compra aço, compra alumínio, compra peças automotivas, peças de carro, e tudo isso o Brasil também tem para vender. Detalhe, o presidente do Brasil é um homem progressista, a presidente do México, a Cláudia Sheinbaum, também é uma política progressista, então tem uma afinidade aí. E aí o Brasil já está estudando, justamente falou, você vai tarifar a carne suína dos Estados Unidos, significa
que eles vão vender menos para o México, né? Não quer comprar a nossa, não? A nossa sai mais barata, tal. E aí preencher essa lacuna que os Estados Unidos ocupam hoje, vão deixar vaga, e o Brasil entra para vender esses produtos para o México. Vai fazer isso também com outros países que estão em briga aí por conta das tarifas com o Donald Trump. Vai oferecer coisa para o Canadá, se vier tarifa para a União Europeia, mais um motivo para o Brasil vender para a União Europeia. Já tem essas tarifas chinesas que vão provocar uma mudança nas vendas, um aumento das vendas do Brasil para a China. Então, tudo isso vai acontecer e o Brasil está vendo aí a oportunidade. Daqui a pouco vai vir tarifa no Brasil? Possivelmente sim, o Trump está falando isso, fez uns discursos no Congresso Nacional Americano e falou sobre o Brasil. E aí o Brasil também está preparado para fazer uma negociação com os Estados Unidos, inclusive com relação às tarifas do etanol, que é o grande problema, é o grande motivo de reclamação do Donald Trump, mas também está se preparando para morder um pedaço desses mercados que os Estados Unidos vão perder por conta das tarifas do Trump. Não existe vácuo no poder e muito menos no comércio internacional. Se alguém não vende, outro chega lá e vende no lugar. E é isso que o Brasil está tentando fazer em razão dessas maluquices aí do Donald Trump. Enfim, é isso que eu queria te falar sobre o Trump. Vai ter que fazer esse recuo estratégico. Não conseguiu colocar o candidato dele na OEA. Voltou atrás com as tarifas do México e agora está ameaçado também de perder mercado para o Brasil lá na China, mercado de alimentos, principalmente de alimentos, tá? Arroz, soja, milho, café, carne, tudo isso. A China vai tarifar em vingança aos Estados Unidos. Eu falei sobre isso no vídeo ontem, né? A China falou, se vocês querem guerra, a gente tá dentro, a gente topa guerra então, qualquer tipo de guerra. Guerra comercial, guerra tarifária, guerra mesmo, na bala, o que vocês quiserem, a gente tá dentro. A China já deixou esse aviso para os Estados Unidos. E a China é realmente um país capaz de fazer frente aos Estados Unidos. Diferente da maioria do planeta, a China tem uma economia tão grande quanto a americana, e também tem militar pra caramba, tem bomba pra caramba, tem armamento pra caramba. Militarmente a China também, assim, muito equivalente aos Estados Unidos. Não tem essa diferença que você imagina, não. Então, realmente é briga de cachorro grande, é um adversário de peso que o Donald Trump arranjou, que é essa encrenca aí dele com a China. Vamos ver onde é que vai dar essa história aí, né? Meus amigos, seguinte, tem um sujeito ficou conhecido, famoso, com uma proposta de campanha, que era limpar o nome das pessoas. Não, vou limpar teu nome. E aí, enfim, no fim das contas, o partido dele apoiou o Lula em 2022, porque ele não chegou no segundo turno, aliás, passou longe do segundo turno, né, o Ciro 3%. E aí o PT, o governo, o Lula, que ainda era candidato, não era governo ainda, falou, olha, eu vou incorporar essa proposta. E aí acabou saindo o Desenrola. O Desenrola é um programa para você quitar suas dívidas. Existe o Desenrola Rural, existe o Desenrola para pequena empresa. Criou-se uma gama de programas de renegociação de dívida com descontos absurdos e tal para as pessoas limparem o nome. Então, quem vai ter que entrar é o próprio criador da ideia. Ciro Gomes é incluído no Serasa por dívida de R$1.000. R$1.000. O que aconteceu com o Ciro Gomes? Está quebrado, é isso? Não, não é isso. É o seguinte, um jornalista fez um texto crítico ao Ciro Gomes por conta das propostas dele para a campanha eleitoral. Aí o Ciro Gomes não gostou da crítica, né, como se político tivesse direito de não gostar de crítica, e entrou com um processo contra o jornalista. E aí pedindo uma indenização de R$10.000. E aí a indenização sendo de 10 mil, o honorário do advogado é 10% disso, ou seja, R$1.000. O que acontece? A justiça não deu ganho de causa para o Ciro Gomes, ele perdeu o processo, e por ter perdido o processo, ele também foi condenado a pagar as custas dos advogados do jornalista que tinha escrevido um texto sobre ele. E aí, esses honorários dá justamente R$1.000, 10% de 10 mil. Ciro pagou? Capaz, pagou nada, deixou, esqueceu, abandonou a história. E aí foi rolando, pum! Justiça mandou executar a dívida, o advogado, né, que tinha para receber o dinheiro, mandou executar a dívida do Ciro Gomes, foi para o Serasa. Tá com o nome sujo, não pode nem comprar um carnê das Casas Bahia, Ciro Gomes, porque está com o nome sujo. Nem é a primeira vez, tá? Já teve outras condenações na justiça, já teve condenações porque ele ofendeu outras pessoas, ele já foi condenado por isso, e também perdeu processos na justiça que ele processou
E a justiça falou, não, meu filho, você é político. Político recebe crítica mesmo. Não adianta ficar dando uma de ofendidinho. Vai ter que aguentar a crítica. Se você não quer ser candidato a presidente, aguenta a crítica. E aí o Ciro Gomes também perdeu, tem processo aí. Teve até uma caminhonete dele que tinha sido penhorada para pagar uma dívida, porque ele não pagou a dívida de um processo que ele foi condenado. Então, assim, Ciro Gomes está falando demais, pagando a conta de menos, que é a responsabilidade sobre aquilo que ele fala, e por conta disso agora tá com o nome do Serasa, tá com o nome sujinho, Ciro Gomes, tá com o nome sujinho, né? Tem patrimônio para pagar R$1.000? É óbvio que tem, né? Vai tirar? Vai tirar, mas que vergonha, né, Ciro Gomes? Que vergonha. Logo você, que queria tirar o nome de todo mundo do Serasa, botar logo o teu. Mas ó, tem um programa do governo federal chama Desenrola. Entra lá no site que você consegue fazer uma proposta para pagar essa dívida aí e limpar seu nome, viu? Fica a dica aí, Cirão. Seguinte, vamos continuar aqui. O Jair Renan, o filho 04 do Bolsonaro, ele é vereador lá em Balneário Camboriú. Tinha um rolo envolvendo ele, que era um golpe que ele deu no banco. E acabou de resolver essa parada. Sim, acredite se quiser, acabou de resolver essa parada. Após acordo com o banco, Jair Renan paga a dívida de R$400 mil à vista. A história é a seguinte, ele criou uma empresa, tinha um sócio com essa empresa e ele falsificou comprovantes de renda da empresa, aumentou muito o faturamento da empresa nesses comprovantes. Para quê? Para que com esses comprovantes mais altos ele conseguisse pegar um empréstimo bem grandão no banco. Aí foi no Santander e pegou o empréstimo com esses documentos falsos. Fez tudo pelo aplicativo de celular, R$260 mil ele pegou emprestado. E pagou nenhuma parcelinha, nada. Aí o banco cobrou. Óbvio, quando o banco cobrou, entrou com uma ação na justiça e também virou uma ação criminal. Por quê? Porque ele começou a alegar que ele não tinha feito empréstimo nada, que ele tinha sido vítima de um golpe, que alguém tinha usado o nome dele e tal. Então o banco falou, então pera um pouquinho, se você foi vítima de um golpe, vamos botar a polícia na parada para resolver isso aí. E aí a polícia entrou na parada e aí descobriu o quê? Que o Jair Renan é golpista mesmo, safado. Ele tinha dado o golpe no banco. Por quê? Porque ele fez o empréstimo pelo aplicativo de celular e no aplicativo de celular tem aquele negócio de tire uma foto da sua própria cara com o documento e tal. Tinha lá a foto do Jair Renan que ele tirou para fazer o empréstimo. E aí ficou óbvio, ficou claro que ao alegar que tinha sofrido um golpe, quem estava dando golpe era ele. Foi inclusive indiciado pela polícia por falsificação de documento, por falsidade ideológica, por uma série de crimes aí. A Polícia Civil lá de Brasília. Ao mesmo tempo, o processo do banco para receber a grana estava correndo. Ele foi condenado a pagar, não pagou, a dívida já estava em 430 e tantos mil reais. Aí o banco começou a entrar na justiça pedindo para penhorar bens, para penhorar salário, para penhorar tudo. Tudo que puder penhorar desse rapaz para ele pagar a dívida que tem com a gente. E aí o que esse rapaz tem na vida? Bom, segundo a declaração de renda dele, porque para ser candidato a pessoa tem que apresentar a declaração de renda para a Justiça Eleitoral, né? Segundo a declaração de renda dele, ele tinha 42 mil reais de patrimônio só. Agora ele virou vereador, salário de vereador lá em Balneário Camboriú, 11 mil e uns quebrados por mês. E aí, 2 meses depois de ele tomar posse, ele faz um acordo com o banco e paga à vista a dívida. Já tinha juro, correção? Como eu te falei, o valor já estava em 430 e tanto. O banco deu um desconto, mas não muito grande. Ficou em 409 mil o valor que o banco topou receber. O cara emitiu uma guia de 409 mil reais, foi lá e pagou à vista. E aí eu te pergunto, da onde saiu o dinheiro, Jair Renan? Conta pra gente da onde saiu o dinheiro. Por quê? Porque você é político, você não tem outros empregos, você não tem empresa, você não tem outras fontes de renda que não seja exclusivamente o salário de vereador. Da onde saiu 400 mil reais à vista para você pagar essa dívida com o banco? Conta pra gente aí, porque a gente tem direito de saber. Porque o contribuinte, o sujeito que paga o teu salário, tem o direito de saber de onde você tirou esse dinheiro, porque pode ter rolo aí. Se veio do Pix do papai, vá lá, mas você vai ter que contar pra gente de onde veio. O que é estranho, cheira mal pra caramba? Sim, é muito estranho, cheira muito mal essa história do Jair Renan. Porque onde já se viu dar um golpe desse no banco, caracterizado como golpe, indiciado pela polícia como golpista, de repente aparece 400 mil do nada.
cai do céu. Ó, pago à vista, R$ 409 mil. Explica essa pra gente aí, Renan. Nós vamos continuar te cobrando aqui até você contar, viu? Até você contar pra gente. Bom, mudando de assunto, é o seguinte, tem uma galera querendo salvar o pescoço do Dudu Bananinha, né? Por quê? Porque ele tá lá nos Estados Unidos, não sabe se volta, já tem gente falando que ele não vai voltar, que ele vai ficar lá fazendo o papel, interpretando o papel do exilado. Ó, coitadinho, perseguido pela ditadura de toga do Xandão e não sei o que e tal. Interpretar o personagem para tentar caracterizar essa ideia deles de que haveria um excesso do judiciário brasileiro. Faz parte da estratégia, da novelinha que eles criam para a gente assistir. Só que aí um deputado já falou, não, vamos salvar a Bananinha, e já tentou, já entrou com um projeto de lei. Olha lá, líder do PL cria projeto para salvar o passaporte de Eduardo Bolsonaro. Quem que é o político? É o deputado Sóstenes Cavalcante. Quem é esse cara? Esse cara é uma das lideranças da bancada evangélica na Câmara, é do PL do Bolsonaro e é o autor do Estatuto do Estuprador. Sim, aquele projeto de lei que queria proibir o aborto em todas as formas, inclusive de mulheres que sofrem violência sexual, queria obrigar essas mulheres a ter o filho que foi gerado no crime. Esse cara, esse pilantrão, é que entrou com um projeto de lei na Câmara. E o que diz esse projeto de lei? Diz o seguinte, olha, um deputado não pode sofrer nenhum tipo de sanção sem que a Câmara autorize essa sanção. Sim, eles querem criar blindagens, né? Porque é o seguinte, o cara já tem imunidade parlamentar. O que ele fala na tribuna, as opiniões que ele dá, desde que não sejam criminosas, elas são protegidas pela imunidade parlamentar. Então já pode falar o que ele quiser. Ah, e se o cara cometeu um crime? Então, só pode ser preso se for em flagrante e de crime inafiançável. Então, a maioria dos crimes aí de corrupção, que não é inafiançável, não pode prender o deputado, tem que ter um rolo danado aí para poder botar o cara na cadeia, tem que ter condenação, tem que ter o diabo. Né? Prisão preventiva, nem pensar. Deputado já não pode ser preso, então, em condições normais. Né? Só em condições muito específicas, tipo, matou alguém, foi pego em flagrante. Homicídio é crime inafiançável. Flagrante, aí pode prender o deputado. Caso contrário, não pode. Agora ele está querendo criar mais uma nova. Já tem uma outra que está tramitando, que diz o seguinte, que qualquer decisão judicial contra um deputado, tipo, para colocar tornozeleira, para prender, para fazer busca e apreensão no gabinete dele para pôr a prova de crime, qualquer coisa, só pode ser efetivada se a Câmara aprovar. Então, assim, a gente resolveu deixar esse pilantra continuar fazendo pilantragem aí, vocês não vão entrar aqui. Segundo o projeto que está correndo, seria assim, a Justiça não teria jurisdição, não teria autoridade para entrar na Câmara, por exemplo, para fazer uma busca e apreensão no gabinete de um deputado. E agora vem esse outro projeto do Sóstenes dizendo assim, ó, medidas cautelares diversas à prisão, e apreensão de passaporte é isso, é uma medida cautelar diversa, ou seja, diferente da prisão. Então, para evitar a prisão, vou apreender o passaporte desse fulaninho aqui. É essa a ideia da apreensão de passaporte. Então, o projeto de lei dele diz que medidas cautelares diversas à prisão também só podem ser tomadas contra deputados se o parlamento aprovar. Então, assim, o Xandão dá lá uma ordem de busca e apreensão do passaporte do Dudu Bananinha, o presidente da Câmara tem que colocar isso em votação, e se a Câmara não aprovar, Dudu Bananinha não perde o passaporte. É isso que está propondo o Sóstenes Cavalcante. Vai adiantar? Não, não vai adiantar, não vai passar, isso não vai nem ser votado, mas eles criam esse tipo de história, esse tipo de fato para tentar criar uma notícia na imprensa, jogar para cima a ideia de que pobrezinho, perseguido, coitadinho do golpista, né? Vamos salvar o passaporte do golpista. Então o Sóstenes, o autor do Estatuto do Estuprador, também está fazendo agora um projeto que a gente pode chamar de Estatuto do Golpista, porque protege completamente o golpista de sofrer as sanções da justiça pelo crime que ele comete. Vai dar em alguma coisa? Claro que não vai, de jeito nenhum. Mas vamos esperar para ver aonde que isso vai parar, porque vai parar em algum lugar, vai chegar um ponto que vai travar e vai falar, não, daqui para frente não vou colocar para votação. Quero ver até onde vai, até que ponto. Mas eu vou acompanhar e te conto quando isso acontecer. Ó,
também quero te contar uma última, viu? Você viu que o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, já se lançou candidato a presidente em 2026. Está lá 5 pontos, 3 pontos, 4 pontos nas pesquisas, está lá na rabeira, mas está firme e forte, falando que vai ser candidato e tal. Até porque ele é um governador bem avaliado pelas pesquisas aí, um dos mais bem avaliados do Brasil. E ele quer porque quer ser candidato a presidente. Já foi uma vez, muito tempo atrás, lá em 89, quando o Collor ganhou, Ronaldo Caiado foi candidato. Também, ó, virou nada. E agora ele quer ser candidato de novo. E aí, ele já lançou a braba. Ó, tô fazendo uma chapa com o Gustavo Lima para 2026. Eu, presidente, Gustavo Lima, vice. Gustavo Lima também andou falando que queria ser presidente. Até andaram colocando o nome dele em umas pesquisas e tal, que saíram. Também não virou muita coisa, 5%, 4%, 3%, tá? Fica por aí, né? Se somar os dois não dá um. Mas, de qualquer maneira, o Caiado, tentando pegar uma carona aí na popularidade do Gustavo Lima como cantor, já falou, não, sou candidato e o Gustavo Lima tá comigo. Aí o Gustavo Lima meio que falou, faltou combinar comigo, né, o Caiado? Então, Gustavo Lima frustra planos de Caiado no União Brasil. O que acontece? Em abril, mês que vem, o Caiado já vai lançar sua pré-candidatura a presidente. Abril, do ano anterior da eleição. Olha o desespero do cara. E aí o Gustavo Lima falou assim, olha, é o seguinte, vai ter um coquetel, vai ter uma festa lá de lançamento da candidatura. Beleza, eu vou estar lá, eu gosto do Caiado. O Caiado é meu amigo e tal. Apoio, firmeza. Agora, candidatura mesmo, eu só vou decidir o ano que vem. E olhe lá, disse a assessoria do Gustavo Lima, né? Então, assim, ó, não vou ser seu vice, não. Não vem com esse papo, não me ponha no meio desse rolo, não. Me inclua fora dessa, disse Gustavo Lima para essa ideia do Caiado de já lançar o cara como candidato a vice dele. Então, vai ter o evento, o cara vai se lançar candidato a presidente, o Ronaldo Caiado, porém, o máximo que ele vai ter ali é um apoio, um abraço, um aperto de mão, valeu, vai lá, falou! Do Gustavo Lima, mas não vai passar disso, né? Até porque o Gustavo Lima não vai, eu tô falando aqui, eu tô fazendo essa previsão, você me cobre o ano que vem, tá? Gustavo Lima não vai ser candidato a presidente coisíssima nenhuma. No máximo, ele vai ser candidato ao Senado por Goiás. Pode até ser candidato a deputado, mas no máximo o Senado. Não vai nem ser candidato a governador e muito menos a presidente. Ele tá com esse papo aí justamente para ficarem colocando o nome dele nas pesquisas, para ficarem testando o nome dele, aí sai na imprensa, aí fica bombando o nome dele na imprensa. Quando ele for candidato ao Senado, o nome dele já está conhecido na política, porque assim, ele é conhecido na música, né? Mas aí as pessoas já vão estar cogitando a possibilidade do Gustavo Lima na política. Esse é o plano, pelo menos. Vai dar certo? Não sabemos, mas esse é o plano. Divulgar o próprio nome, como se ele fosse candidato a presidente, para lá na frente sair candidato a outro cargo muito menor, tipo o que fez o Sérgio Moro, né? Ficou um tempão lá falando que ia ser candidato a presidente, de repente recuou, saiu candidato a senador. É bem isso que vai fazer o Gustavo Lima também. Pode apostar e pode vir aqui me cobrar se isso não acontecer o ano que vem. Anota aí, salva esse vídeo aqui e lá no ano que vem, se isso não acontecer, você pode vir me cobrar aqui que eu vou explicar para você então se isso acontecer diferente. Por que eu estou fazendo isso com tanta tranquilidade? Porque não vai ser diferente. É isso que vai acontecer. O Gustavo Lima vai ser, no máximo, candidato a senador. Enfim, Ronaldo Caiado ficou com a brocha na mão, porque não vai ter o amigão como candidato a vice. O amigão já falou, você é bacana, você é gente boa e tal, mas tô fora, não vou nessa contigo não. Foi isso que disse o Gustavo Lima, em outras palavras, muito mais polidas, muito mais educadas, mas o que ele está dizendo é isso. Me inclua fora dessa, Caiado. É isso, obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Se não deixou o like lá no começo, eu peço para deixar agora. E reafirmo, entra no nosso grupo de Zap, que lá o conteúdo chega primeiro e chega sempre, você não perde nada. Valeu, eu volto a qualquer momento com outro vídeo sobre a política brasileira. Um abração, tchau.